bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje vai ser uma finalização para cabelo ondulado na transição. Você aí que tá passando perrengue, não sabe o que fazer com esse cabelo, já tentou finalizar, mas não gostou, ficou com aquele aspecto pesado, o seu cabelo não ficou legal, fica no vídeo até o final. E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, hein? Então bora! Essa finalização é para quem tá na transição do cabelo liso pro cabelo ondulado e também quem quer aquele cabelo assim, que tem definição, mas que ainda tem movimento, que não é aquele cabelo que tem muito creme, que fica com aspecto pesado. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês das vezes que eu tentei finalizar o meu cabelo e eu não gostei, tá? Ele ficou pesado, ele ficou aquele cabelo assim, lambido, ele ficou preso na minha cabeça. Eu tentei de várias formas finalizar o meu cabelo, com cabelo muito molhado, com pouco creme, com muito creme, e nada tava bom, sabe? Sempre ficava esse aspecto de pesado, cabelo sem movimento, e eu não gostava disso. Eu queria meu cabelo natural, definido, mas com movimento, que eu pudesse jogar ele. Eu não me importava com frizz, nunca me importei com frizz, mas a questão do movimento é o que pega, entendeu? Eu quero um cabelo com movimento. E aí eu descobri uma coisa sozinha, uma finalização que dá muito certo pra mim, e eu vou passar pra vocês porque eu acho que vai ajudar de alguma forma aí você que tá passando pela transição. Então bora lá! O que eu comecei a fazer e deu muito certo? Eu comecei a usar, ao invés de ativador de ondas e cachos, creme de pentear normal. Eu uso esse creme aqui da Mandy, que ele é um creme de pentear bem leve, tá? Ele é um creme nutritivo, ele não pesa o meu cabelo. Então a primeira dica que eu te dou é essa. Pega um creme de pentear que não pese no seu cabelo. Por mais que você passe bastante, ele não vai pesar. O segundo produto que eu gosto muito de usar junto com esse creme é um óleo, tá, de cabelo. É da mesma marca, porque esses dois produtos não pesam no meu cabelo. Então a dica é essa: usar produtos que não pesem o seu cabelo, que por mais que você pese na mão, ele vai ficar leve. Essa é a dica. E como que eu faço a finalização do meu cabelo? Eu acabei de sair do banho, meu cabelo não tá tão seco, mas ele também não tá aquele cabelo molhado, tá? Ele tá assim, meio termo. Eu acabei de sair do banho, eu coloquei um pouquinho na toalha, só o tempo de vestir a roupa e já tirei, pro meu cabelo também não ficar tão seco, tá? E aí, o que eu faço? No meu cabelo ondulado, eu sempre faço mecha por mecha, porque se eu finalizo todo o cabelo muito rápido, eu não consigo ter definição, meu cabelo não fica legal, tá? Então eu prefiro fazer mecha por mecha. Então eu venho com creme de pentear, tá? Um creme bem leve, como eu falei pra vocês, que você possa usar uma quantidade legal de produto pra realmente já nutrir o seu cabelo, né? Porque o cabelo ondulado, cacheado, ele tende a ficar mais seco mesmo, é a realidade dele. Então, ó, eu passei ele, o cabelo chega e desmaia, tá vendo, ó? Nossa, eu gosto muito desse creme, tá? Agora eu venho com o óleo. O legal do óleo, gente, é porque ele segura o cabelo e não dá frizz. Porque o cabelo ondulado, ele frisa com muita facilidade. Você piscou, seu cabelo tá pro alto, tá? Todo fuá. Então o óleo, ele segura o cabelo ali um pouquinho no lugar. Então eu gosto muito de passar o óleo. E o legal em passar o óleo com o cabelo molhado é que na hora que secar, vai parecer que você não passou óleo. Então você pode repassar o óleo também. É claro que se você tiver um cabelo mais fino, que o seu cabelo não bate muito com óleo, com creme, diminua a quantidade, tá? Eu passo muito produto, porque esse produto aqui não pesa o meu cabelo, tá? Eu já usei alguns ativadores e, gente, sério, toda vez meu cabelo fica pesado, fica com um aspecto duro. É aquele aspecto, assim, de cabelo molhado, ele ainda tá legal. Quando seca, que ele fica com esse aspecto de duro, eu não consigo ficar jogando, ele embaraça muito. Então eu não consegui me acostumar com ativador e até hoje eu não achei um ativador que ative, mas que deixe meu cabelo macio, igual esse creme aqui, tá? Então por isso que eu continuo usando ele. Então eu venho aqui, ó, passando o óleo pra dar mais emoliência no fio e segurar o meu frizz, porque eu tenho bastante. E aí, agora é a dica de milhões, tá? A gente vai finalizar o nosso cabelo. Se você tá na pressa do dia a dia e não tem tempo, você pode vir e só apertar, que isso aqui já ajuda muito o cabelo a definir, tá? Só dá uma apertadinha e tá ótimo, tá? Ele já fica assim, seca legal. Eu gosto de finalizar o meu cabelo com o dedo liso.
Como eu estou na transição, quanto mais eu incentivo o meu cabelo ficar de um jeito, ele cria memória e vai realmente ficando ondulado. Então eu gosto de finalizar justamente por conta disso, pra obrigar o meu cabelo a ficar ondulado, porque tem parte que eu tenho alisamento térmico e o meu cabelo tende a ficar mais liso, então obrigando o meu cabelo a ondular, eu consigo uma leve ondulação, e conforme eu vou fazendo, eu vou saindo do alisamento térmico e vou conseguindo o meu cabelo ondulado de novo, tá? Essa foi a tática que eu achei pra conseguir remover o alisamento térmico. É claro, gente, que o cabelo não fica maravilhoso, né? Não vai ficar como era antes, porque depois do alisamento térmico é complicado, né? Mas a gente consegue amenizar os danos aí, consegue um pouquinho de onda, um pouquinho do cabelo que era antes, tá? Então vamos lá, ó, eu passei o creme e o óleo, agora eu venho fazendo o quê? Eu gosto de fazer isso. Ah, mas tá errado, mas isso aqui dá certo pra mim, tá? É a maneira que eu achei pra ondular o meu cabelo. Eu venho fazendo o dedo lis. Ó, o dedo lis é simplesmente você enrolar o seu cabelo. Você vai enrolando, enrolando, enrolando. E você pode fazer só isso aqui. Eu gosto de fazer além. Além de fazer o dedo lis, eu venho fazendo a tesourinha. Pra realmente meu cabelo ficar ondulado, tá? Peraí. A tesourinha é assim, ó. Você vai fazendo assim com o dedo até chegar aqui no final. Chegou aqui, ó, você vai fazer assim. Então, ó, eu venho fazendo isso em todo o cabelo, tá? No início eu fazia só tesourinha, mas aí eu comecei a testar os dois juntos e deu muito certo pra mim, tá? Mas você pode fazer só um, não tem necessidade de fazer os dois não, tá? Então, ó, você faz esse processo em toda a mecha e depois que você finaliza, você dá uma apertada, tá? Uma, duas. Eu não gosto de ficar apertando muito meu cabelo porque ele não tá tão molhado. E quando o cabelo ele tá quase seco, se você fica apertando, ele dá frizz. Então eu aperto tipo no máximo 2 vezes e é o suficiente, bora pra outra mecha, tá? Em todo o meu cabelo. E assim, a Evelyn de 1 mês atrás com certeza ia secar o cabelo, ia colocar o difusor. Mas, gente, faz toda a diferença você deixar secar naturalmente. Eu sei que é difícil porque a gente tem várias texturas no cabelo, principalmente se você tá na transição. Então ele não fica totalmente ondulado. Algumas partes ficam, outras ficam lisa e aí a gente fica muito triste. Mas eu vou te dar uma dica daqui a pouquinho que vai salvar a sua vida, tá? Pra você evitar a fonte de calor, evitar processos que agridem o cabelo. Então é isso, gente, vou deixar secar naturalmente e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar como é que meu cabelo fica e ensinar uma outra coisa que dá muito certo pra mim, tá? Voltei com o cabelo seco e ficou assim. Mas ó, ele fica assim, bem soltinho, fica definido, fica assim com um volume legal. Eu curto muito essa finalização. Deixa eu mostrar de costa pra vocês como é que fica. Peraí.
Eu tenho que falar pra vocês que eu tenho um alisamento térmico, tá? Principalmente nessa parte aqui do topo do meu cabelo, ó. Outra coisa, gente, as minhas pontas são lisas, tá? Mesmo fazendo essa finalização, o meu cabelo ondula, né? Mas ele ondula onde tá mais natural. Aonde tá com alisamento ainda continua liso, ó. Ó, toda essa parte do meu cabelo, ela fica lisa, porque aqui tem alisamento, tá? Isso aqui ficou no meu cabelo, eu não cortei ainda. Então eu teria que cortar o meu cabelo até aqui pra eu ter ele todo natural, pra conseguir definir o meu cabelo com mais facilidade, mas eu não quero cortar, tá? Eu tenho um apego aí com o cabelo grande, então eu vou levando com a barriga, eu vou cortando aos pouquinhos, tá? E tá dando certo, é sobre isso. Pra você aí que também tá na transição e tem esse mesmo problema que eu, ou o seu cabelo não define tanto, essa é a dica de ouro. Faça texturização. Gente, ajuda muito no processo. Você pode comprar bigodinho, tá? Esse daqui, ó, vou deixar aqui pra vocês, é muito mais prático, porém o bigodinho, ele é muito pesado e acaba, tipo, doendo na cabeça. Eu gosto, mas eu tô com muita pressa. O que eu mais gosto atualmente é o papel toalha. Sim, amiga, eu vou ensinar pra você agora. Você vai pegar papel toalha ou papel higiênico. Eu pego papel toalha porque o meu cabelo é muito grosso e o papel higiênico é muito fininho, então acaba que dá mais trabalho. Então eu prefiro o papel toalha. Você vai pegar o papel toalha e vai enrolar ele assim, ó. Enrolado, ele vai virar tipo um bigodinho, tá? E aí você vai enrolar no seu cabelo. O que eu gosto de fazer? Eu passo o dedo aqui no meu cabelo, eu não penteio ele, eu só passo o dedo mesmo pra ele ficar, tipo assim, não embaraçando, sabe? Desmancha um pouquinho das ondas, mas calma, tá? Não fica estressada. Você vai vir com óleo. Se o seu cabelo for, tipo, muito oleoso, você acha que vai pesar, não precisa aplicar óleo. Mas meu cabelo é muito seco, então eu sempre repasso o óleo. Por isso da importância de ser produtos que não pesem no meu cabelo, tá? Então eu faço isso porque eu sinto que fica legal e meu cabelo não pesa. Então, ó, eu passo o produto no meu cabelo e venho com o bigodinho. E aí eu vou, bigodinho, com papel toalha. E aí eu vou enrolando aqui no meu cabelo, assim, até chegar no final. Chegado aqui no final, você amarra. Você vai dar um nozinho. E voilá! É isso! Eu acabei de colocar o papel toalha, já vou tirar pra vocês, só pra vocês verem como é que fica o cabelo. Esse é o motivo pelo qual eu faço essa texturização. Como vocês sabem, né, as pontas do meu cabelo tem alisamento, então ele fica com esse aspecto assim, ó, espigado, tá vendo? Porque aqui tem alisamento, eu preciso cortar, mas eu não quero cortar. Então, pra igualar com a minha raiz mais natural, digamos assim, né, com as ondas, eu faço essa texturização. Então, as pontas, ó, elas ficam assim. E ajuda bastante aí na transição. A nossa autoestima agradece, né, amiga? Então, esse é o outro passo que eu faço. E sim, eu faço essas duas coisas no mesmo dia, tá? Eu faço uma finalização no meu cabelo e depois eu faço uma texturização. Por que que eu estou fazendo isso, Evelyn? Não faz sentido pra mim. É mais fácil você fazer uma texturização do que ficar fazendo o dedo liso no seu cabelo e ainda fazer uma texturização. Eu gosto de estimular o meu cabelo a ondular. Isso tá dando muito certo pra mim. É mais trabalhoso? Com certeza. Porém, o resultado, amiga, é maravilhoso, tá? É assim que eu tô conseguindo definir mais o meu cabelo, deixar ele bonito e conseguir com que eu fique com o cabelo ondulado por mais tempo. É isso. Agora eu vou fazer a minha texturização em todo o cabelo, mecha por mecha. Uma dica muito legal que eu estou fazendo, porque eu sei que eu vou fazer várias vezes esse processo, é guardar o papel higiênico que eu usei pra fazer a texturização. Então, ó, eu pego e coloco tudo numa toquinha e guardo. Essa daqui vai ser a quarta vez que eu reutilizo o papel higiênico. É só tomar um pouquinho de cuidado que é sucesso, tá? E é daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou pegar uma mecha, passar um pouquinho de óleo no cabelo, vim com papel toalha, enrolo aqui no meu cabelo e dou um nozinho no final. Quanto mais rente você faz da sua raiz, ele vai ondular desde a raiz, tá? Então eu vou aplicar em todo o cabelo, tá? Assim como eu mostrei pra vocês. Pra vocês aí vai ser como se fosse um truque de mágica, mas pra mim, amiga, vai ser uns 10 minutos, tá? Então,
Calma aí, olha a mágica na sua tela. Voltei, gente, apliquei em todo o cabelo. E qual é o tempo de espera? Quanto mais tempo você deixar, mais ondulado vai ficar. Então, se você deixar muito tempo, ele vai sair do ondulado e vai pro cacheado. Então, é o tempo de eu fazer a minha maquiagem, que já é o suficiente pra mim. Então, eu vou fazer a minha maquiagem e já volto pra gente tirar os bigodinhos, tá bom? Voltei com a maquiagem pronta e agora a gente vai tirar os bigodinhos aqui. Como que eu vou tirar sem estragar minha maquiagem, né? Gente, é isso que eu falei pra vocês, tá? É o tempo de fazer a maquiagem. Só pra vocês terem uma ideia. Foi o tempo de fazer a maquiagem e meu cabelo já ficou assim, ó. Tá vendo? Então, assim, eu não preciso colocar muito tempo, porque se eu colocar muito tempo, ele vai ficar muito cacheado, entendeu? Eu só quero ele ondulado. Então, ó, vamos tirar aqui e guardar o papel, tá, gente? Porque isso aqui dá pra gente reutilizar ainda. Então você tira com cuidado, sem rasgar, pra você conseguir usar novamente numa próxima texturização. Então, gente, não era pra ter ficado tão cacheadinho assim, mas eu acho que eu deixei muito tempo essa maquiagem, então demorou mais do que eu esperava. Da próxima vez eu vou deixar menos tempo, ou fazer uma maquiagem mais rápida, né? Mas ó, ele ficou bem ondulado, muito ondulado, chega a estar cacheado. Olha isso, só pra vocês verem bem de pertinho. Ele tá, tipo, quase cacheado. Então, a gente vai abrir esses cachos, porque daí ele vai perder um pouquinho de definição e vai ficar, tipo, mais natural, sabe? E aí eu vou aproveitar e passar mais um pouquinho de óleo. Foi a minha finalização. Eu gosto de usar o meu cabelo assim, que eu acho que fica tão bonito. Olha isso. Mas você pode usar do jeito que você quiser, porque eu consigo jogar, tá vendo? O cabelo, ó. Eu consigo jogar ele, eu consigo ficar mexendo nele sem ele perder a definição. Eu sou apaixonada por essa finalização. Eu acho que o único erro que eu cometi hoje foi ter deixado o papel toalha muito tempo no meu cabelo. No meu cabelo é necessário deixar entre 30 a 20 minutos, já é o suficiente pra ondular ele, tá? Quando eu deixo mais tempo, como vocês viram, ele fica cacheado. Mas assim, se caso você deixar e o seu cabelo também ficar muito cacheado, você pode ir abrindo, porque assim você consegue deixar realmente ele mais ondulado do que cacheado. Ou você pode deixar ele assim mesmo, entendeu? Mais cacheado mesmo, porque dura mais, tá? Quando o cabelo tá mais definido, no outro dia a sua finalização é, tipo assim, mais tranquila, entende? Eu sei, do nada eu apareço assim. Eu decidi fazer o The After pra vocês, pra mostrar como é que o meu cabelo fica, tá? Ontem... Nossa, chega, eu tô babando aqui. Ontem, na hora que eu fui dormir, eu pentei... Nossa, Mef, calma, tá voltando aqui. Ontem, quando eu fui dormir, eu penteei o cabelo, passei óleo e enrolei ele. Tipo, não enrolei muito não, só enrolei algumas mechas pra prevalecer, sabe? Ah, enfim, gente, nem sei o que eu tô falando.
Mas é isso, ó, eu tipo meio que enrolei assim o cabelo, fiz assim, ó, penteei, fiz isso aqui e é isso. Nem, ó, não teve muito, tá? Tipo, 4. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vou soltando aqui. Pera. Ó. Meu cabelo no day after, ele fica assim. Que não tá igual ontem, tá? Porque o meu cabelo, né, eu penteei ele, eu soltei bem mais as ondas, então ele perde bastante a definição, mas ainda continuou bonito e bem soltinho, tá vendo? É isso aqui que eu gosto. Eu não gosto de colocar muito creme, enfim, fazer as finalizações convencionais, porque no outro dia o meu cabelo tende a ficar duro por conta dos ativadores de cachos. Então essa foi a forma que eu achei para deixar o cabelo bonito na primeira finalização e bonito também no day after, porque ele assim, ele tá macio, ele tá ainda com definição. Agora, se eu quiser, eu posso voltar com o papel toalha. Eu sei que é demorado, mas se eu quiser eu posso fazer isso, aplicar um pouquinho no cabelo e logo tirar, que fica maravilhoso, tá? Inclusive eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer isso pra eu fazer uma maquiagem pra acordar. Eu vou fazer o seguinte, vou aplicar o papel toalha, eu vou tomar banho, escovar o dente, e aí antes de começar minha maquiagem eu vou tirar pra ele não ficar igual ontem, tá? Eu quero ele mais ondulado hoje. Gente, o cabelo ondulado, ele é assim, ele perde definição com muita facilidade. Hoje eu ainda tenho definição, ó, como vocês podem ver, mas é mais nas pontinhas, ó. Se eu quisesse não fazer mais nenhuma finalização, eu poderia, porque meu cabelo ainda tá bonito, eu acho bonito. Mas eu quero mais bonito ainda, e como eu tenho tempo, eu vou fazer mais uma texturização pra ficar ainda mais bonito do jeito que eu gosto. Então pego a minha touquinha e reutilizo mais uma vez o meu papel toalha que eu fiz a primeira texturização. Essa vai ser, acho que a 5ª vez que eu uso ele. Então assim, não precisa jogar fora, tá, amiga? Você pode ir reutilizando até ele estragar. O dinheiro não é capim. Eu não vou passar nenhum óleo, tá? Porque ontem eu acabei pegando pesado no óleo. Então hoje eu só vou colocar aqui, ó. E assim, gente, eu confesso pra vocês que hoje em dia eu acho isso aqui muito rápido, tá? Demora em torno de uns 10 minutinhos pra mim, eu acho muito rápido. Coloquei o papel toalha em todo o cabelo, hoje eu tô meio lenta. Eu gastei 20 minutos pra fazer. Sério? Mas assim, de qualquer forma eu acho rápido e fácil, tá? Melhor do que molhar todo o cabelo, fazer dedo liso, parte por parte, enfim. Secar o cabelo depois, então isso aqui pra mim é mais rápido, tá? E agora eu vou tomar um banho, escovar o dente e eu volto pra tirar. Não vou deixar muito tempo hoje, tá? Vai ser o tempo de eu tomar um banho, escovar o dente e a gente já vai tirar pra não ficar cacheado. Eu quero só ondulado. Voltei, gente, já tomei banho, escovei o dente, dei até uma organizada aqui na minha bagunça da maquiagem rapidinho. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou tirar aqui um por um. Ó, ele fica assim. Ó, você tá vendo como o meu cabelo define com muita facilidade? Eu que lute, hein? Terminei de tirar e o meu cabelo ficou assim. Ai, adoro! Olha como ele fica. Eu não preciso deixar muito tempo, tá? Como vocês viram. Mas se você tem que deixar muito tempo, então aplica o papel toalha no cabelo, vai fazer sua maquiagem, vai fazer suas coisas que você tem que fazer e depois você tira, tá bom? Então é isso, gente. Olha como fica bonito. Eu gosto assim. Deixa eu mostrar de costa pra vocês, ó.
fazer isso de novo? Ah, até parece. Se você não tem tempo no outro dia de fazer de novo a texturização, e se você não gosta desse efeito, a minha dica é que você faça uma trança antes de dormir. Gente, dá muito certo. Quando eu tô um pouco corrida, quando eu tenho um compromisso e eu não tenho tempo de fazer isso aqui de novo, eu faço uma trança no meu cabelo. Pode ser uma trança embutida, tá? De dois lados, você faz aqui. Pode ser uma trança embutida só, que também dá um efeito legal, ou pode ser uma trança normal aqui dos dois lados, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo mostrando como é que eu faço passo a passo, tá? Então deixa aqui no comentário pra eu saber se vocês querem ou não. Mas assim, não tem necessidade de fazer isso aqui de novo. Você não tem tempo, você tá corrida, faz uma trança, tá? Uma trança normal, sem muito enrolação, sem muito mistério. Faz duas trancinhas aqui, ó, Maria Chiquinha. É assim que fala? Maria Chiquinha, duas trancinhas aqui e vai dormir, tá? E aí no outro dia você solta, passa um olhinho e o seu cabelo vai ficar mais ou menos assim. Eu usei muito essa técnica porque é muito mais fácil, gente, sério. Na correria é o que a gente consegue fazer. Então eu prefiro, quando eu tô muito corrida e não tenho tempo, então eu já faço uma trança um dia antes, durmo, no outro dia eu tiro, meu cabelo tá bem ondulado, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ajude aí vocês. Beijinho, beijinho. É nóis!